20 de dezembro de 2025. O avião com a delegação do Flamengo acaba de pousar aqui no Rio de Janeiro. E a sensação no ar, sabe, é uma coisa meio estranha, uma mistura de cansaço, claro, mas também de muito orgulho. Vice-campeões do Intercontinental, ok, mas vindo de um dos anos mais absurdamente vitoriosos da história do clube. As ruas no entorno do aeroporto já estão começando a tomar aquela cor, né? Um mar de camisas rubro-negras. E hoje, a nossa análise vai um pouco além dessa recepção. A gente quer entender o que essa volta significa de verdade para o futuro. Vamos mergulhar no quebra-cabeça da renovação do Filipe Luís, num boato aí envolvendo um nome gigante, e nos desafios que já estão batendo na porta para 2026. E é curioso você falar isso porque a volta já começa meio incompleta, sabe? A delegação chegou, mas assim, nem todo mundo estava nesse voo. Vários jogadores e o próprio Filipe Luís aproveitaram para emendar uns dias de folga na Europa. Ele, por exemplo, foi direto para a Espanha ver família. Parece um detalhe pequeno, né? Mas eu acho que simboliza perfeitamente o centro da discussão sobre o futuro dele. Essa conexão forte que ele ainda tem e que ele precisa ter com o futebol europeu. Exato. É um ponto fundamental. E para quem estava lá no Galeão esperando, a recepção foi bem calorosa. A gente viu as imagens Varela chegando, o fisioterapeuta Plata, e a torcida que estava lá resumiu muito bem o sentimento. Eu ouvi um torcedor falando algo como: ficou um gostinho de ter batido na trave, mas também muito orgulho. Isso captura bem a essência do momento, não acha? A frustração do quase, mas a satisfação com a campanha inteira. Totalmente. Outra frase que eu ouvi e que me marcou foi um ano fantástico, faltou a cereja do bolo. E essa tal cereja, né, era contra o Paris Saint-Germain, um time assim recheado de estrelas. A percepção geral não foi de uma derrota, sabe, vexatória, foi de um jogo parelho. As pessoas sentem que o Flamengo jogou de igual para igual e que, faltou só um pouquinho de mira. Essa narrativa é muito poderosa. Alimenta o orgulho, né? E a paixão. Tinha uma história ótima de um torcedor que contou que o filho dele tem 35 camisas do Flamengo. 35. Isso mostra que o sentimento de pertencimento está num nível altíssimo, sabe? Independente de um resultado. E aí essa mentalidade do quase lá, somada com esse orgulho todo, joga a expectativa para 2026 lá na estratosfera. É o famoso sarrafo que subiu, né? A pressão não diminui, ela só muda de forma. A torcida agora já não espera, ela exige. O papo é de levar todos os troféus novamente. E a diretoria parece ter embarcado nessa onda. Corre uma informação de que já estão planejando uma reforma na Gávea, porque, segundo eles, vai ser preciso botar mais espaço lá para as próximas taças. É uma confiança que, assim, beira a soberba, mas que reflete o momento do clube. E toda essa expectativa de ganhar tudo de novo coloca uma pressão assim gigantesca na primeira e mais importante decisão a ser tomada: o futuro do técnico. No aeroporto, um torcedor cravou com uma certeza que era até engraçada. Ele disse: já está renovado? Pode anotar aí que já está renovado. A casa dele é aqui. Para a torcida já está decidido. Mas a realidade nos bastidores parece ser bem mais cabeluda, né? Muito mais. Essa certeza do torcedor é o desejo, eu diria, de 99% da nação rubro-negra, mas ainda não é um fato. A informação que a gente tem é que as negociações, elas estão em andamento, mas não estão fechadas. Longe disso. Existem pontos para discutir, cláusulas para ajustar. A reunião principal, aquela definitiva entre o Filipe Luís e a diretoria, ainda vai acontecer. Então, aquela assinatura no papel ainda é uma grande interrogação. E é aqui que o negócio fica realmente interessante. Porque o debate, pelo visto, não é só se o Flamengo quer ou se ele quer ficar. Existe um obstáculo, uma camada burocrática por trás de tudo que a maioria das pessoas nem imagina, e que impacta não só a permanência dele no Flamengo, mas, assim, toda a carreira dele como técnico lá na Europa. O problema tem nome e sobrenome. Licença Pro da UEFA. O Filipe Luís, apesar de todo o sucesso que ele tem aqui, ele ainda não possui essa licença. E sem ela, na prática, ele não pode ser o treinador principal de uma equipe em competições da FIFA ou da UEFA. Peraí, como assim? Se ele não pode ser o treinador principal,
quem assinou a súmula como técnico do Flamengo no Mundial e no Intercontinental. Oficialmente, quem era o comandante do time? Oficialmente, o treinador do Flamengo nesses torneios era o espanhol Ivan Palanco, que é o auxiliar dele. Ele sim tem licença pró. Então, para todos os efeitos legais, para a FIFA e a UEFA, o Felipe Luiz era o auxiliar técnico. Claro, no campo, no vestiário, no dia a dia, ele é o chefe, todo mundo sabe. Mas no papel, a história é outra. E isso cria um cenário bem complexo para ele. E como ele resolve isso? Qual é o caminho para ele conseguir essa licença e poder um dia ter a carreira que ele sonha na Europa? Olha, basicamente existem duas vias. A primeira é um acordo que existe entre a Conmebol e a UEFA. Ele permite a validação da licença sul-americana depois de 3 anos de trabalho ininterrupto num clube de primeira divisão. Ele tem o quê? Cerca de 1 ano e meio no Flamengo. Para completar esse ciclo, ele precisaria ficar no clube até pelo menos meados de 2027. Ah, então a renovação com o Flamengo seria parte estratégica do caminho para ele um dia poder treinar na Europa. Faz sentido. E a segunda opção? A segunda opção é a mais óbvia, né? Fazer o curso da licença pró lá na Europa. Só que isso é geograficamente impossível enquanto ele for técnico do Flamengo. O curso é presencial, é intensivo, não tem como ele comandar um treino de manhã no Ninho e pegar um voo para a Espanha à tarde para assistir aula. Simplesmente não dá. Caramba, então ele está realmente numa encruzilhada. Ele precisa estar na Europa para tirar a licença do jeito rápido. Mas para chegar nos grandes clubes de lá, que é o sonho dele, ele precisa da licença que ele não tem. Isso coloca a diretoria do Flamengo numa posição delicada para negociar. Mas também dá ao clube um trunfo, certo? O Flamengo, hoje, é o único caminho viável para ele conseguir essa licença pelo tempo de trabalho. Exatamente, os tubarões da Europa, sabe? Inglaterra, Espanha, Itália, eles não vão contratar um técnico que no papel teria que ser registrado como auxiliar. É inviável para a imagem, para a estrutura desses clubes. Existem algumas brechas, claro. Recentemente o Fenerbahçe da Turquia tentou contratá-lo. Em mercados como a Turquia ou Portugal, a regra mais flexível talvez permitisse um arranjo. Mas para o primeiro escalão, que é onde ele quer chegar, a porta hoje está fechada, por essa questão burocrática. Isso muda completamente o panorama da negociação, né? Não é só dinheiro e projeto, é um plano de carreira inteiro. E enquanto o futuro do Felipe Luiz, essa novela toda, burocrática, contratual, tem outra novela rolando nos bastidores, uma que mexe muito mais com o imaginário da torcida, o nome do Neymar. Surgiu uma notícia lá da Espanha, do jornal Marca, dizendo que os próprios jogadores do Flamengo estão fazendo campanha para ele vir. O que é fascinante nesse caso é a divisão clara que existe entre o que acontece no vestiário e o que acontece lá nas salas da diretoria. Ninguém duvida que esse boato tem um fundo de verdade. O Neymar tem muitos amigos no elenco, amigos próximos mesmo. É totalmente crível que numa conversa, num grupo de WhatsApp, eles fiquem falando, pô, vem pra cá. Esse desejo dos jogadores eu acho genuíno. Sim, mas o desejo dos jogadores raramente se alinha com a estratégia de um clube desse tamanho, né? A diretoria pensa diferente. Completamente diferente. Na verdade, a visão é diametralmente oposta. Para a gestão do Flamengo, para nomes como Mbappé e Boto, Neymar não é uma hipótese. A estratégia que vem sendo comunicada, tanto interna quanto externamente, é a de rejuvenescer o elenco. Olhar para o futuro, sabe? Buscar atletas com maior potencial de revenda, com um ciclo mais longo no clube. E a contratação do Neymar seria o exato oposto disso, né? Ele chegaria com mais de 30 anos, um salário astronômico e... bom, todo o pacote que vem junto com ele. Exato. Além da questão da idade, que vai contra essa política, há também uma preocupação com o perfil fora de campo. E isso não é um julgamento de valor, é uma análise de risco do clube. O Flamengo parece estar buscando um perfil de atleta mais focado, com menos potencial para distrações, para liderar essa nova fase. E o Neymar, com todo o seu gigantismo midiático, não se encaixa nesse molde que a diretoria desenhou para o futuro. Entendi. Então, essa história toda parece ser muito mais um reflexo da amizade e do lobby dos jogadores do que um plano de fato. A chance real disso rolar hoje é próxima de 0. O destino mais provável dele parece ser uma renovação com o Santos, talvez,
ou outro caminho, mas o ninho do urubu não está no mapa. É o cenário mais realista. Para a diretoria do Flamengo, nesse exato momento, o projeto é outro. Neymar não faz parte da equação. E com tantas decisões importantes para tomar, né? A novela do técnico, a definição do perfil do elenco, essas especulações todas, o tempo está correndo. Porque o time mal teve tempo de desfazer as malas e o calendário de 2026 já se apresenta de uma forma brutal. O descanso vai ser curtíssimo. A palavra é frenético. A pré-temporada vai ser praticamente inexistente. O Campeonato Carioca já começa no dia 14 de janeiro. 10 dias depois, dia 24, já tem decisão. A Supercopa do Brasil, que deve ser em Brasília, é o primeiro troféu do ano em jogo antes mesmo de janeiro acabar. E mal dá tempo de respirar e já tem mais final pela frente. Sim, o ritmo é esse. No dia 26 de fevereiro, o Flamengo decide a Recopa Sul-Americana com o segundo jogo no Maracanã. Ou seja, em menos de 60 dias depois da virada do ano, o time já terá disputado 2 títulos. Isso mostra a urgência da diretoria. A questão do treinador precisa ser resolvida para ontem, para que o planejamento do elenco possa avançar. E isso envolve não só quem chega, mas quem sai, como a provável venda do Juninho para o México, que precisa ser definida logo. As decisões são enormes e o relógio não para. Ok. Vamos amarrar tudo isso então. Então, o Flamengo fecha 2025 de cabeça erguida, com um orgulho imenso por um ano histórico. Mas aterrissa no Rio já encarando o futuro, cheio de encruzilhadas. O destino do seu técnico, o Felipe Luiz, é uma negociação que vai muito além de salário. Envolve essa teia burocrática internacional super complexa. Ao mesmo tempo, o sonho de ter o Neymar, que é alimentado pelos jogadores, esbarra de frente na estratégia fria da diretoria, que quer rejuvenescer e mudar o perfil do grupo. Perfeito. O clube atingiu um patamar de sucesso tão alto que o desafio agora é outro, sabe? É como se manter lá em cima. E a resposta para isso, inevitavelmente, passa por uma renovação. Uma transição que precisa ser muito, muito bem calculada para não se perder o que foi conquistado. E essa ideia de rejuvenescer é o ponto-chave. Com um técnico que é genial, mas cujo futuro a longo prazo na Europa é amarrado por essas gebras. E um elenco super vitorioso, mas com ídolos que estão envelhecendo. A grande questão para 2026 não é se haverá uma transição no Flamengo, mas sim o quão profunda e talvez dolorosa essa renovação precisará ser para sustentar o nível de excelência que a torcida agora não apenas deseja, mas exige como padrão.